Atmanamiha sanjatam janam prag vishnuna hatam mahasuram kalemeni yadubhir savyarudhyata. Atmanam, pessoalmente. Iha, neste mundo. Sanjatam, nascido de novo. Janam, compreendendo bem. Prak, outrora, antes deste nascimento. Vishnuna, pelo Senhor Vishnu. Hatam, foi morto. Mahasura, um grande demônio. Kalaneni, chamado Kalaneri. Yadubhir, contra os membros da dinastia Yadu. Saha, ele, Kamsa. Vyarudhyata, agiu inamistosamente. A tradução é a seguinte: em seu nascimento anterior, Kamsa fora um grande demônio chamado Kalaneni, que foi morto por Vishnu. Ao receber esta informação de Narada, Kamsa passou a invejar todas as pessoas ligadas à dinastia Yadu. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. As pessoas que são demônios, inimigas da Suprema Personalidade de Deus, são denominadas Asuras. Como se afirma no Bhagavad Gita, os Asuras, devido à sua inimizade à Suprema Personalidade de Deus, vida após vida nascem em famílias Asuras e, portanto, deslizam rumo às mais escuras regiões infernais. O próximo verso é o último verso e tem uma nota adicional sobre o capítulo de 14 páginas. Um verdadeiro ensaio, né? E sobre a transmigração da alma. Mas nós não vamos ler agora, não. Nós vamos falar sobre os Asuras. Aqui nós vemos os pensamentos dos Asuras. Vemos que o pensamento dos Asuras está sempre baseado no medo de perder a sua posição, a posição adquirida, no medo e na inveja. Então, a inveja, dentro do conceito védico, é um pouco mais complexa do que dentro do contexto cristão. No contexto cristão, geralmente a inveja é eu tenho inveja da posição que ele ocupa, de ser o que ele é, de ter o que ele tem. Mas no conceito védico, a inveja é mais amplo e qualquer tipo de maldade é chamado de inveja. Imagina, qualquer tipo de maldade. Não é à toa que na psicologia simplificada que os nossos devotos do movimento Hare Krishna utilizamos, sempre que acontece algum tipo de dificuldade, problemas entre um e outro, a gente classifica logo, inveja. Mas nem sempre é inveja, sabe? Entre os devotos, nem sempre é inveja. O próprio processo de purificação, às vezes, revela em nós uma atitude desagradável, malvada até. Às vezes a pessoa fala mal, às vezes a pessoa responde mal, às vezes a pessoa trata mal. E isso nem sempre é inveja nos devotos, às vezes é um restinho de má qualidade que existe nele e que ele cometeu aquele erro, mas ele necessita da empatia do outro para ele poder se corrigir. Se nós agimos de igual para igual, então nós não ajudamos a outra pessoa e caímos da nossa posição. Que às vezes nós já estamos mais avançados, mais maduros, mais estáveis.
Porém, quando o outro faz alguma coisa errada com a gente se identifica e até quer corrigir o outro, e aí vai para a posição do outro e faz a mesma coisa que o outro com ele, né? Faz com ele a mesma coisa que ele fez com a gente. Isso é natural, é normal, é coisa do mundo material. Mas a gente precisa subir, ou melhor, a gente precisa se manter no patamar da consciência de Krishna, que a gente já alcançou com as austeridades, sacrifícios, penitências, com a quantidade de pressada que a gente já comeu, né? A gente precisa se manter nessa posição. E o exercício para isso, em relação ao relacionamento entre devotos, é a empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro e pensar: essa pessoa tem razões para a desestabilização. Essa pessoa tem razão para agir dessa maneira ou daquela outra maneira. E eu não posso ver quais razões, mas se eu fosse especular, eu poderia ver isso em pensamento, né? Porque em Kali Yuga, pensar não é ofensa, sabe? As ofensas cometidas no nível mental não são ofensas. Isso é muito bom, né? Não é bom pensar mal, porque pensando mal, a gente termina agindo mal. Mas, pelo menos, se a gente pensa e para ali mesmo, a gente não comete ofensa, né? A gente tem muito medo da ofensa aos devotos, porque a gente repete todo dia que ofensa aos devotos e devotas é uma ofensa aos santos nomes. Blasfemar os devotos, falar mal, tratar mal, ter inveja dos devotos, etc. Isso atrapalha o nosso desenvolvimento no cantar dos santos nomes. E nós permanecemos muito tempo na plataforma Namabasa, a plataforma medíocre de cantar os santos nomes. E isso não é a nossa meta. Nós precisamos cantar numericamente correto, cantar qualitativamente correto. A gente lembra também, né, que cantar desatentamente também é uma ofensa. Então a gente cantar ouvindo, cantar com dedicação. Então, nas relações interpessoais, os demônios não se estabilizam numa plataforma de valores elevados, porque, embora muitas vezes eles tenham esses valores, eles não dão importância a esses valores, a importância devida que esses valores têm. Então, assim, os demônios, como aqui estão, hoje foi falado, nós estamos aqui confidencialmente falando, essa palavra a gente nem precisa usar muito, sabe, na nossa pregação, só quando a gente está na intimidade, assim, porque ela é muito usada pelos cristãos e ela é muito criticada pelos cientistas das religiões, criticadas academicamente, né? Mostram que essa atitude de classificar, de ver o demônio como inimigo de Deus e ver o demônio como uma grande ameaça, demonstra algumas fragilidades. Então, todo mundo, em geral, ninguém aprecia o termo demônio sendo usado assim aleatoriamente. Então a gente também deve ter cuidado quando a gente vai pregar para apresentar esse tema. Esse tema é complexo, não é tão simples como podemos pensar. Então, a gente pode evitar esse termo, a gente pode usar o termo Asura e explicar que Sura significa divino, e Asura é a negação de divino, é não divino.
as pessoas que são materialistas grosseiras, a gente pode usar assim como sinônimo de demônio quando a gente tem um objetivo maior na pregação, como, por exemplo, apresentar a filosofia da consciência de Krishna para estudantes universitários, para estudantes do curso médio. Amanhã nós vamos receber estudantes do curso fundamental, os colegas de Renato. Olhem só que coisa interessante, a escola municipal do bairro vem aqui amanhã, porque tem um aluno que é Hare Krishna que está lá, e eles decidiram vir visitar a igreja do devoto, do aluno. Isso é muito legal. Então nós vamos receber, vai ter pressada, vai ter presentinho para eles, vai ter show de mágica, vai ter bhajan, vai ter todo esse tipo de... Sabe o que é show de mágica? O Pendra vai fazer. Então, quando nós vamos apresentar assim para as pessoas, nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que usamos para não criar na outra pessoa uma impressão desagradável e a pessoa já não queira se aprofundar. Qualquer um que se aprofunde na consciência de Krishna vai poder ter acesso à essência da consciência de Krishna. E depois de ter acesso à essência e compreender a essência, ele terá capacidade de autogerir seu próprio processo de consciência de Krishna. Mas enquanto ele está começando, que não tem ainda, não conhece ainda os fundamentos, a essência da consciência de Krishna, pode ser que ele desista, não se interesse, vendo tantos mitos, tantos rituais, por exemplo, tantos mitos, tanto preconceito, tanta coisa, talvez eles não se agradem. Então nós precisamos ser mais atenciosos. Por quê? Porque o nosso objetivo é dar às pessoas as ferramentas adequadas para elas viverem nesse mundo e obterem o objetivo da vida. E qual é o objetivo? Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então esse é o objetivo. Então se é para desenvolver amor, vamos ajudar as pessoas a chegarem lá, né? Nessa plataforma. Às vezes, não agora, porque agora as pessoas demoram mais para assumir responsabilidades de serviço na consciência de Krishna, para se tornarem devotos praticantes. Hoje eles demoram mais, mas houve uma época que as pessoas chegavam no festival de domingo pela primeira vez e segunda-feira já estava de cabeça raspada, usando açafrão, canto e tudo. As meninas de sari, todas elegantes e felizes porque estavam elegantes, e os rapazes tudo cabeça raspada já, assim, às vezes, imagine, né? Então, quando a gente recebe um convidado, a gente tem muito cuidado. Quando a pessoa se torna um devoto, que aceita os símbolos, a gente começa a querer educar o devoto. E começa a dar toco, né, no devoto. O cara fala uma coisa, a gente pá. O cara faz outra coisa, a gente pá. E a gente precisa ter um pouco mais de compaixão. Assim, para educar as pessoas. Para educar as pessoas em consciência de Krishna, mas educar no ritmo delas. A gente vai devagarzinho no ritmo delas. E às vezes é realmente necessário, para o próprio bem da pessoa, que uma pessoa mais experiente chame a atenção dela e diga: olha, cuidado, você não está indo na linha adequada. Às vezes é uma pessoa experiente em consciência de Krishna e às vezes é uma pessoa experiente na vida material, tem mais experiência com a vida. Essa experiência com a vida conta muito também. Então, mesmo que a pessoa não tenha, digamos, tanta experiência na consciência de Krishna, às vezes ela tem experiência com a vida e ela pode ajudar a outra pessoa. Olha, preste atenção a isso aí, tá? Isso não está indo bem, não. E todo mundo já ouviu falar de não julgar, né? E todo mundo adora não ser julgado por algum erro cometido, né? Todo mundo sabe isso. Mas como é não julgar? Se a gente tem uma mente cheia de informações da inteligência, mas é uma mente no modo da paixão,
uma mente o tempo inteiro tentando trabalhar, agir. Então, naturalmente, a gente julga com a mente. E a gente julga e pronto. E está numa conversa recente com alguns devotos fora daqui, pela internet, uma pessoa falou assim, eu já conheço o perfil de todos, então eu já sei o que esperar de cada um. Eu estava no perfil, imagina. Eu me senti vilipendiado, assim, no fundo do meu desejo intenso de transformação. E pensei, meu Deus, eu não posso aceitar que alguém conheça o meu perfil e espere de mim unicamente o que está dentro do perfil. Ou seja, eu já estou encapsulado, pronto, com 71 anos, pronto para chegar no portal da morte, com toda aquela cápsula e nascer de novo nesse mundo. Não quero isso para mim. Foi muito bom para mim ouvir isso. Porque eu pensei, não, se essa pessoa, se eu estou incluído no meio de todos, e ela diz que já conhece o perfil de todos, conhece o meu perfil. Então, não, eu não quero ter um perfil categorizado assim, que as pessoas me vejam unicamente daquele modo. Eu quero me transformar. Honestamente, eu estou falando uma realidade. E eu fiquei pensando nisso, né? Não, peraí, eu tenho que ir com calma comigo mesmo e tenho que viver a minha experiência e superar as minhas limitações. O nome disso é resiliência. Resiliência é isso, a pessoa encontra obstáculos, a pessoa não supera aquele obstáculo instantaneamente, mas ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é coisa de Brasil, né? Você conhece essa expressão? É do samba, da música brasileira, do samba. Não vou cantar aqui, né? Eu não vou pagar mico agora, cantando agora aqui um pedacinho do samba. Mas provavelmente o Irajamar você sabe cantar. Canta aí, Irajamar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pois é, então, olha só. Então, na letra desse samba, que ficou tradicional no Brasil, fala exatamente de resiliência. Então, às vezes a gente encontra obstáculos, mas às vezes quem encontra obstáculos são os outros irmãos espirituais. E eles caem. Agora é a hora de ajudar ele a dar a mão para ele levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É muito bom receber ajuda disso. Quem recebe ajuda assim, desenvolve gratidão. Se tem bom caráter, né? Porque gratidão é uma virtude conectada diretamente com o caráter. Se a gente não tem gratidão, se a gente não tem bom caráter, não tem gratidão, a gente depois esquece quem ajudou a gente, quem deu a mão. E às vezes a pessoa que deu a mão se encontra, vê o outro super bem e o outro nem reconhece. Mas não importa, a gente ajudou. E o sucesso daquela outra pessoa é parte do nosso sucesso. A gente pensa, eu ajudei, isso para mim é suficiente. Eu ter ajudado, eu ter dado a mão é suficiente. Os demônios não pensam assim, é uma grande confusão na cabeça deles. Lembrem o começo desse capítulo, quando Kamsa escuta que a Devaki vai ter 8 filhos e o 8º filho vai matá-lo. Ele imediatamente quer matar ela para dizer, vou eliminar a causa da minha morte. Imagine, irmã dele, irmã mais jovem, no dia do casamento, precisou Vasudeva dizer tudo isso para ele, com muito cuidado, muita delicadeza. Olha aí, Kamsa, você é uma pessoa inteligente, você é bom de coração, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso com sua irmã, ela é caçula, sua irmã mais jovem, deve ser tratada como sua filha. Ninguém deve fazer assim com uma mulher, com uma garota, no dia do casamento dela. Essas são as palavras de Vasudeva para ver se despertava nele. E despertou, lembram? Despertou nele alguma atitude positiva, mesmo sendo ele uma asura. Agora imagine entre os devotos, que são devotos, que amam Prabhupada, que têm essa gratidão imensa por Prabhupada, não é? Então imagine os devotos que têm essa relação com Prabhupada.
Então, nós não queremos ser asuras, nós queremos ser suras. Nós queremos, na verdade, nós queremos nos comportar como os suras. Eles são fonte de exemplo para nós, aqueles que têm qualidades divinas. Fonte de exemplos para nós. Esse é o tema aqui, a gente, se for trazer para a realidade da gente, como eu fiz rapidamente, se a gente for trazer, a gente pode transformar até a aula num instagosto de vários dias, mas não é o objetivo, é somente passar mesmo assim, passar muito rapidamente, para que a gente lembre da natureza de Kamsa. O capítulo já está na conclusão. Tem um detalhe aqui importante, que culturalmente também é importante, e para a compreensão de todo o capítulo é importante. Quem informou para Kamsa a respeito da vida passada de Kamsa, o nome e a qualidade dele? Narada Muni. Narada Muni é danado, né? Está em todas, fala de uma coisa para um, fala para outro, né? Viajando com a sua vininha lá, e só para depois contar para todo mundo as coisas, né? Ele contou para Kamsa isso. Ele disse: você foi Kalanemi, e Kalanemi foi morto por Vishnu. Kamsa ficou: eu vou pegar esse Vishnu agora, se na vida passada ele me matou, agora eu vou matar ele, e toda a dinastia dele, toda a galera que estiver perto dele também eu vou prejudicar, eu vou matar. Por quê? Vingança, uma má qualidade muito grande, né? Que tira a possibilidade de tolerância, de perdão, tudo que a gente aprende, né? De compaixão. Titikshava karunika, as qualidades, os sintomas de um sábio, o terceiro canto do Bhagavatam. Kapila Deva vai dizer isso para Devahuti, a mãe dele. Titikshava karunika, que é tolerante e compassivo. Então, a gente precisa meditar nessas virtudes também, conhecê-las e meditar nessas virtudes, para que a gente até possa conviver melhor entre nós, porque não faltam estímulos entre nós para que a gente baixe de patamar. Mas a gente sempre tem que fazer a diferença. No processo, ontem eu falei isso rapidamente, o processo de autorrealização tem 7 níveis. Os 3 primeiros níveis, eu mencionei ontem até o 4º. Os 3 primeiros níveis são subsistência, né? Sobrevivência, afetividade e autoestima. E a gente, às vezes, gasta quase 100% da vida da gente lutando pela sobrevivência, pela afetividade, para ser amado e amar, e pela autoestima, para ser reconhecido e respeitado. Imagina. Mas o 4º nível é a transformação, quando a pessoa medita sobre isso e pensa, será que a vida é só isso? Aí vem o 5º nível. O 5º nível é fazer a diferença. Na verdade, o 5º nível é recomposição interna. Ele vai internamente, tem até outro nome, agora eu não estou nem lembrando, não estou realmente lembrado. Internamente ele pensa, não, eu não quero continuar nessa vidinha de lutar pela sobrevivência, eu vou desistir de ser milionário, eu vou aprender a viver agora com o que eu conquistei, minha aposentadoria, meus rendimentos, a minha vida, eu realmente não vou ficar me desgastando para virar milionário, vou viver feliz aqui. Isso é já no 5º nível, né? Quando internamente ele pensa.
Outra coisa, eu trabalhei o tempo inteiro para sustentar filho, para tudo, mas eu deixei de fazer muitas coisas que eu poderia fazer. Por exemplo, eu amava a música, mas eu não pude me dedicar à música. A música não dá dinheiro. Então, viver da música, meus pais disseram, não, vai fazer direito, vai fazer medicina, engenharia, qualquer coisa, menos música. Música não dá dinheiro não. E eu terminei de fazer. Mas até hoje eu sou apaixonado pela música. O que eu mais gostaria era de aprender a tocar violão, igual o Vrajabhas. Então eu vou estudar música. Então no quinto nível, ele se decide a isso, que é a harmonia interna. Ele agora quer se harmonizar consigo mesmo. Não está mais preocupado com a autoestima. Então, vocês ouviram falar na moda recente do Grey Power para as mulheres? Grey Power, o poder da mulher grisalha. E elas começaram a deixar cabelo branco aparecer. Então, nas novelas, as artistas de 40 e poucos anos, 50 anos, começaram a deixar. As mulheres, em geral, você começou a ver um monte de mulher de cabelo branco que você nem imaginava. É o Grey Power. Então, elas assumirem a sua fase de grisalha. Então, isso é o quinto nível. Então, que elas começam a se harmonizar, todo mundo, homens e mulheres, a se harmonizar internamente. Eu vou fazer exercício, eu nunca fiz, trabalhei em escritório o tempo inteiro, agora vou fazer exercício, cuidar da minha saúde, vou ser vegetariano. Isso é no processo de autorrealização. Quinto nível. Sexto nível é essa harmonia externa. Olha onde vai entrar a harmonia externa. No sexto nível. Então, o que é que ele vai fazer? Agora eu vou identificar o potencial de música nas criancinhas das comunidades desprivilegiadas. Eu vou lá, eu soube que tem uma ONG que reúne crianças. Eu vou lá e trabalhar voluntariamente na ONG para ensinar nessa ONG a tocar violão. Eu aprendi a tocar violão depois de velho e estou quase igual ao Vrajabhas. Então agora eu posso ensinar. Eu vou ensinar na ONG. Então todo sábado de manhã vou reunir, eu já vou lá e logo vou saber quem são os meninos que gostam de tocar violão e vou ensinar. E aprendi pelo método que eu aprendi, que foi rápido, eu vou ensinar. Sexto nível, que é essa harmonia externa, esse equilíbrio que funcionou internamente, agora ele quer servir a sociedade. Sexto nível, falta só mais um. Aí ele vai ensinar, por exemplo, bioconstrução para os pobres que não podem ir pagar um curso caro. Vai ensinar bioconstrução, vai ensinar meliponicultura gratuitamente, tudo, né? Vai ensinar não visando lucro, vai ensinar para que as outras pessoas possam até usar na sua sobrevivência, porque nada disso pode ser eliminado, né? Nem a sobrevivência pode ser eliminada, nem a afetividade, nem a autoestima, tá? Nem a transformação o tempo inteiro em atividade para saber que pode a qualquer momento melhorar, nem a essa harmonia interna, tá? Nada disso pode ser eliminado. Ela está lá na externa, fazendo bem para os outros e tudo, sem se preocupar em ganhar dinheiro, fazendo porque sabe que é benéfico. Isso pode até servir para as pessoas a fazer, por exemplo, artesanato, e a pessoa aprende rapidamente e vai vender artesanato. As mulheres, aqui Vititra, uma das primeiras coisas que Vititra fez quando veio morar aqui, que foi a pessoa que inaugurou essa fazenda, foi a ensinar a fazer vegetal de jaca. Não era ainda coxinha, era usar a jaca salgada. Então ele reuniu todas essas mulheres daqui da vizinhança e ensinou a fazer.
vegetal de jaca, porque ele aprendeu na Índia, ele viajou na Índia no Padayatra, como Brahmachari, com Lokanath Swami, na época, e aprendeu e via como eles usavam a jaca verde, e ele pensava, o Brasil tem tanto. Depois, quando ele veio para aqui, para uma fazenda cheia de jaqueira, ele disse, vou ensinar esse pessoal a fazer vegetal de jaca. E aí ensinou, e as pessoas aprenderam, e tudo. Muitas dessas pessoas aprenderam. A esposa de Mano, a mãe do Gopala, que é Neves, o nome dela, ela não é uma devota iniciada, como eles, né? Como o Mano, que é o pedreiro que eu apresentei no domingo para vocês todos, e nem Gopala, que casou com Krishna Karya, que estou passando em Nova Gokula na temporada agora, né? Mas ela sempre trabalhou aqui com a gente. Então aprendeu a fazer pão, ela faz um pão delicioso, aprendeu a fazer pizza, aprendeu a cozinhar toda a nossa comida, os vegetais de jaca, tudo ela aprendeu com a gente. Então, e cozinha na casa dela e ensina outras pessoas e tudo, né? Só para dizer que como essa harmonia externa, ajudar as outras pessoas, se preocupar com o outro, dar a mão para o outro, é dos suras, daqueles que estão no processo de autorrealização. Agora, e o último? Quem pode dizer qual é o último nível de autorrealização? Servir. Imagine, prestar serviço. O que Prabhupada deu como nossa meta desde o comecinho? Prestar serviço. Prabhupada nos deu, isso que eu estou falando não é dentro da perspectiva da cultura védica. Está totalmente dentro. Se vocês verem o Sikshastaka e estudar isso dentro do Sikshastaka, vocês vão ouvir o próprio Chaitanya Mahaprabhu dizendo Nadana Najana Nasundari. Nadana, não quero riqueza, sobrevivência. Najana, não quero seguidores, autoestima. Nasundari, não quero belas mulheres, diz ele, não é? Afetividade. Observe que Chaitanya Mahaprabhu toca nesse ponto. E tem os outros pontos também. Mas só para a gente saber que eu não estou especulando, embora esteja apresentando um tema da psicologia, que é a análise do processo de autorrealização, né, do autoconhecimento que a pessoa precisa estudar. Então, eu estou trazendo para aqui, mas olhem agora como Prabhupada nos deu todas essas noções que estamos falando, né? Ser compassivo com os outros, distribuir livros para ajudar as outras pessoas, distribuir prasada para ajudar as outras pessoas, receber as pessoas no templo para ajudar. Isso é o 6º nível, né? Internamente, praticar, fazer o sadhana bhakti, aceitar as austeridades regulares no 5º nível, refletir a respeito da transformação, da importância da transformação, e os outros 3, né? Vivendo em comunidade, vivendo em congregação, a sobrevivência, a autoestima, a afetividade e a autoestima se harmonizam. A gente sabe de tudo isso. Então observem como tudo isso é interessante e Prabhupada vai nos dar serviço. Servir, servo do servo, espírito dasa no dasa, foi o que Prabhupada nos pediu, para ser servo do servo. Olha que coisa radical em termos de autoconhecimento, em termos de autorrealização, em termos de prática da nossa própria, do nosso próprio destino, para construir o nosso próprio destino. Olha como o Prabhupada nos deu algo tão forte, tão radical. Ser servo do servo. Foi Chaitanya Mahaprabhu que disse isso e Prabhupada repetiu, como tudo praticamente que Prabhupada fez foi repetir o que os acharyas disseram. Então observem, esses são os suras, as pessoas motivadas a trazer o bem para a sociedade, enquanto os asuras pensam, né? Aham Bogi, no Bhagavad Gita, capítulo 16, nós vamos ouvir isso. Ishvaroham Aham Bogi. Ishvaroham, eu sou o controlador de tudo. Eu tenho tudo sob controle. Eu sei tudo. Eu tenho tudo sob controle. Ishvaroham Aham Bogi. E eu sou o desfrutador.
Assim começa um verso que descreve as qualidades demoníacas no capítulo 16 do Bhagavad Gita. Qualidades divinas e demoníacas. Então observem que situação assim nós estamos quando comparamos as qualidades divinas e demoníacas. Nós queremos as qualidades divinas, claro que queremos, mesmo porque no próprio Bhagavad Gita, já no capítulo 12, Krishna vai dizer quem é muito querido por ele, não é? Uma vez um devoto me perguntou, vocês falam que tem que amar a Krishna, e Krishna nos ama? Está lá, vários versos dizendo quem é muito querido por Krishna. Aqui são versos que descrevem virtudes humanas. Virtudes humanas. E são virtudes difíceis, virtudes de natureza sutil. Nós precisamos saber dessas coisas. É claro que nós não precisamos nos empenhar separadamente do processo da consciência de Krishna, porque isso seria um modo da bondade, mas com apego. Nós precisamos saber que Krishna ama aqueles que têm essas virtudes. Então vamos desenvolver essas virtudes para nós nos tornarmos queridos por Krishna. Às vezes nós chegamos ao templo e vemos as deidades, prestamos reverências para ver as deidades. Mas também é importante que a gente saiba que as deidades estão nos vendo. Por isso, o Néctar da Devoção vai dizer como nós devemos nos comportar diante da deidade, como devemos nos vestir e como devemos nos comportar diante das deidades. O Néctar da Devoção vai dizer tudo isso. Para quê? Porque as deidades nos veem. Não apenas nós vemos a roupa bonita da deidade, mas a deidade também vê a nossa roupa bonita, limpa ou não, e assim por diante, né? Então, essa é a percepção sutil, ou a sutileza, que nós precisamos ter para viver uma vida devocional progressista. Essa palavra sem conotação política, por favor. Com uma vida devocional que progrida gradualmente, como o Prabhupada também disse. Paramos por aqui? Alguma pergunta, comentário? Tem pergunta? Só assim, no início do verso, não preparando a aula de hoje com uma aula de psicologia humana muito excepcional. Mas eu fiquei pensando aqui no início, quando o senhor falou dele, da irmã de câncer, ela perde o contato com o filho, triste, ele novinho. Depois ela vem encontrar ele com quantos anos? 12. Ele vai ao encontro dela. Nunca, nesse período não teve. Não, ela tinha notícia por quê? Porque Vasudeva era irmão de Kamsa e de uma amizade grudada. Toda vez. Vasudeva era irmão de Nanda Maharaj. Desculpem, viu? Eu falei errado. Vasudeva é irmão de Nanda, não de Kamsa. Tá vendo? Então Vasudeva. Nanda Maharaj ia pagar impostos em Mathura e aproveitava para visitar o seu amigo e irmão Vasudeva. E Vasudeva perguntava, como vai sua esposa? E as crianças? Só para saber de Krishna. Não podia dizer, você está criando meu filho. Então dizia, como vai minha cunhada Yashoda? Como vão os outros, Rohini, de tudo, né, que estava por lá também. Então, até que Krishna decide ir para Mathura, encontrar com eles, protegê-los e tudo mais. Né? Krishna fazia de conta que não sabia de nada, mas foi ele mesmo que planejou ser adotado, né? Mas ele fazia de conta que não sabia de nada. Balarama também filho de Vasudeva. Filho de Vasudeva com Rohini. Ele perguntava. Ele perguntava por todo mundo, né? Pelos sobrinhos dos outros irmãos, porque eram 5 irmãos, Nanda, Sunanda, Abhinanda
e outros dois Nandas. Todos eles moravam lá, filhos de uma mãe Vaishya. E Vasudeva era filho de uma mãe Kshatriya. Então era pai Kshatriya com uma mãe Kshatriya, Vasudeva. Pai Kshatriya com uma mãe Vaishya, eram eles lá, os Nandas. Então eles viviam juntos em Gokula. É isso. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado à galera de casa também. Haribol.